Sabe aquele arrepio que a gente sente quando vê uma cena de ação tão perfeita que parece real demais? Às vezes, é porque ela foi real demais. Em 1995, Duro de Matar a Vingança estava sendo filmado em Nova York, e uma das perseguições de carro mais insanas do cinema estava prestes a acontecer. Mas o que ninguém imaginava é que o caos nas telas ia transbordar para a vida real de um jeito completamente inesperado. Essa é a história de como John McClane, mais uma vez, parou a cidade. Mas dessa vez, não era só ficção. Vamos voltar um pouco no tempo. Duro de Matar já era uma franquia gigante. A gente já amava o John McClane do Bruce Willis, o cara comum no lugar errado, na hora errada, sempre com uma piada na ponta da língua, mesmo no meio do perigo. O primeiro filme, no Nakatomi Plaza, redefiniu o cinema de ação. O segundo, no aeroporto, subiu ainda mais a aposta. Mas o terceiro, A Vingança, prometia algo diferente. Ele tirava McClane do ambiente fechado e o jogava nas ruas caóticas de Nova York. O diretor, John McTiernan, que já tinha comandado o primeiro filme, queria uma sensação de realismo visceral. Ele queria que o público sentisse o calor do asfalto, o barulho ensurdecedor da cidade, a adrenalina de uma perseguição em alta velocidade no meio do trânsito. E para isso, ele decidiu filmar a maior parte das cenas de ação na própria cidade, com um mínimo de efeitos de estúdio. A ideia era ousada. Filmar em Nova York já é um desafio. Agora imagine filmar uma perseguição de carros, explosões e tiroteios. A cena em questão é uma das mais memoráveis do filme. John McClane e Jesus Carberu, personagem do Samuel L. Jackson, precisam chegar a Wall Street em um tempo curtíssimo para desarmar uma bomba. Para isso, eles roubam um táxi e simplesmente cortam caminho pelo Central Park. É uma sequência frenética. TAD, derrapadas, quase atropelamentos e uma energia contagiante. No filme, a gente ri do absurdo, da cara de pânico dos Zeus e da determinação maluca do McClane. Mas para os moradores de Nova York, que não sabiam o que estava acontecendo, o pânico foi bem real. A produção tinha, claro, todas as licenças necessárias. Eles fecharam várias ruas e avenidas importantes para as filmagens. Mas Nova York é uma cidade que nunca para. Mesmo com avisos e bloqueios, a comunicação nem sempre chega a todo mundo. E foi aí que o problema começou. A equipe estava filmando a cena em que o táxi amarelo atravessa o parque a toda velocidade. Carros de dublês, câmeras por todos os lados, uma operação gigantesca. Só que, para muitos nova-iorquinos que estavam passando por perto, o que eles viram foi um táxi completamente desgovernado, dirigido por um maluco, causando o maior estrago no meio de um dos parques mais famosos do mundo. As linhas telefônicas da polícia de Nova York simplesmente congestionaram. Foram centenas, talvez milhares de ligações desesperadas. Pessoas relatando um motorista de táxi suicida, um possível atentado, um caos completo. Tem um táxi destruindo o Central Park. Prendam esse cara, ele enlouqueceu. A polícia, que sabia da filmagem, teve um trabalho enorme para acalmar a população e explicar que tudo aquilo era para um filme. Mas imagine a cena. Você está passeando tranquilamente e vê um carro voando pelos gramados. A primeira reação não é pensar: devem estar filmando Duro de Matar 3. É puro pânico. O mais irônico é que essa confusão toda acabou ajudando o filme. O diretor queria realismo. E ele conseguiu. As reações de susto e surpresa de algumas pessoas que aparecem no fundo da cena são genuínas. Elas não eram figurantes. Eram cidadãos comuns pegos de surpresa pela loucura de Hollywood. Isso deu à cena uma autenticidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Aquele caos controlado que vazou para a realidade foi capturado pelas câmeras e imortalizado no filme. E não foi só com um táxi. Outra cena icônica é quando McClane e Zeus estão em um carro e são jogados para o alto por uma explosão em um túnel de água. Aquela cena também foi filmada de forma prática, com um canhão de água de verdade lançando o carro para o ar. A força foi tão grande que, mesmo com todos os cálculos, a equipe ficou apreensiva com a segurança dos dublês. Era esse o nível de comprometimento com a ação real que o filme buscava. Essa dedicação em criar sequências de ação autênticas é o que faz a franquia Duro de Matar ser tão especial e atemporal. Eles não tinham medo de sujar as mãos, de ir para as ruas e criar um espetáculo de verdade. A confusão em Nova York durante as filmagens de A Vingança é mais do que uma anedota engraçada dos bastidores. É um testemunho do impacto que o cinema pode ter no mundo real. Mostra a linha tênue entre a ficção e a realidade,
E como às vezes para criar uma magia inesquecível na tela, é preciso causar um pequeno pandemônio fora dela. Quando a gente reassiste a essa cena hoje, sabendo dessa história, ela fica ainda melhor. A gente consegue quase ouvir as sirenes de verdade se misturando com as da ficção. É uma camada a mais de apreciação por um filme que já é um clássico. É a prova de que o cinema de ação, quando bem feito, é uma arte complexa, perigosa e por vezes caoticamente linda. Essa história te trouxe alguma memória boa dessa época? Qual a sua cena favorita de toda a franquia Duro de Matar? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e responder todo mundo. E se você curte essas histórias de bastidores que mostram o lado real da magia do cinema, você está no lugar certo. Aqui no canal a gente mergulha fundo nas produções que marcaram nossas vidas, descobrindo os segredos, os desafios e as curiosidades que aconteceram por trás das câmeras. Cada filme tem um universo de histórias para contar, e nossa missão é trazer essas histórias para você. Por isso, se você gostou desse vídeo e quer continuar essa viagem nostálgica com a gente, faça uma coisa muito simples. Deixe o seu like, isso ajuda demais o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais apaixonados por cinema como nós. E, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, que estão cheios de histórias tão incríveis quanto essa. A sua inscrição é o combustível que nos move a continuar pesquisando e produzindo. Lembre-se, por trás de cada cena icônica, existe uma equipe que moveu céus e terras, e às vezes, até parou o trânsito de Nova York, para entregar a melhor experiência possível. Faça parte da nossa comunidade, se inscreva agora e vamos juntos desvendar os maiores segredos de Hollywood. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.